Estamos com Glaucia Correia da Silva, que é psicóloga do Núcleo Integrado de Psicologia Clínica e Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, aqui do Rio. Zona de excelência. O João também fez estágio lá, né? Santa Casa hoje está aqui. Especialização em cirurgia geral na Santa Casa. Maravilha, parabéns. Será um prazer. E ela vem nos falar sobre transtorno de ansiedade. É verdade que o Brasil é campeão de ansiedade? Verdade. O que quer dizer isso, campeão? Gente, a cada 10 pessoas da população, 8 têm ansiedade. E é muito, muito, É anotado muito. onde? No prontuário médico? É por Olha, isso que a gente estava sabe? conversando antes do programa começar, aqui muitos já passaram pelo transtorno de ansiedade. Porque é uma coisa que vai... Nós estamos com uma vida muito corrida. Eu lembro da minha infância que o dia era uma eternidade. Agora o dia passa que você mal acordou, já está dormindo de novo. Então, assim, nós estamos vivendo sem poder ficar com um pouquinho de tempo livre. E a gente acaba não olhando para a gente. Então, o que acontece é que você se sobrecarrega, trabalha muito e esquece que você, para ter saúde, você tem que estar bem física, emocional, psicologicamente, espiritualmente, socialmente. Então, é uma doença dos tempos modernos? Ela é uma doença que, hoje em dia, está muito maior. Hoje em dia teria começado quando? Olha, vamos pegar de fevereiro para cá? Com a violência que teve no pós-carnaval e no carnaval, com as intervenções, as pessoas de população da periferia, as menos abastadas, elas apareciam no serviço da Santa Casa sempre com muito transtorno de ansiedade, às vezes até uma síndrome do pânico, muitas desenvolvendo transtorno obsessivo-compulsivo, porque as pessoas ficavam com medo de sair de suas casas para ver os tanques do exército, aquela coisa toda, e todos eram revistados, então eles tiveram muito medo. Aumentou muito a síndrome do pânico em fevereiro e março. Mas aí, isso é um transtorno comportamental, mas com muita razão e muita... Quer dizer, quase que é aconselhável eles terem medo. A ansiedade, todos nós precisamos dela para sair da cama. Ela é normal. Se você não tiver um pouquinho de ansiedade, você não sai da cama. Você tem que ter força, que é um pouquinho da ansiedade, para sair e levantar e viver seu dia. Quando essa ansiedade ela é enorme, a ponto de atrapalhar o seu dia a dia, o seu viver, ter que parar no hospital de madrugada porque você está com palpitação, você não consegue respirar, você não consegue puxar o ar, então ela virou uma patologia. Você fez pensar uma coisa, eu tenho um cachorro muito velho em casa, muito, muito velho. Ele dorme o dia inteiro. É porque ele não tem mais ansiedade? Não, por causa da idade mesmo, né? Aí é a lei natural da vida. Mas é isso que eu estou perguntando, se com a idade a ansiedade vai sumindo. A gente começa a ficar mais devagar, né? Deveria, porque hoje temos já a quarta idade, né? Paramos, não temos mais só a terceira idade. Não, deve ter quinta, sexta, então, vai. A medicina evolui e com a medicina evoluindo estamos vivendo mais. Então a questão é que a gente gostaria de viver mais, mas viver com qualidade. As crianças também têm ansiedade? Tem. Diferentemente da sua infância, por exemplo? Tem, porque hoje em dia os pais trabalham fora o tempo todo e as crianças precisam estar em atividades. Então é a natação, é o inglês, é o judô, é o balé, é a escola, é a professora particular, é o estudo dirigido. Então elas não têm tempo para serem crianças. Então elas acabam desenvolvendo. E a ansiedade de criança, até mesmo a depressão na criança, elas às vezes não aparece como aparece no adulto, a palpitação, ofegante. É uma dor em volta do umbigo. Isso que eu ia perguntar, Glaucia, que até tem muita gente aqui tentando entender os sintomas, porque você falou que é saudável, a ansiedade que é saudável, e quando que ela passa do limite, mas eu acho que as pessoas, eu mesmo agora não pensando, o que será que é a diferença entre um medo de ser assaltado na rua e uma ansiedade, de ansiedade, né? Então, vamos lá. O medo é aquilo que nos protege, é a ansiedade que vem a nos proteger. Nós não vamos andar nessa rua aqui às 2 da manhã sem movimento, porque estamos correndo um risco. Esse é o medo que nos protege. Ele só deixa de ser um medo normal, a ponto de ser extrapolado, se você deixa de ir à rua a qualquer momento, porque você pode ser assaltado. Então aí você começa a ir se tolhindo. A ansiedade e a depressão são primas?
a ansiedade, ela causa esses transtornos comportamentais, físicos, emocionais, pode até te dar um colapso emocional, porque você vive extremamente agitado, uma tagarelice mental. A gente pensa o tempo todo, mas o ansioso, os pensamentos se atropelam. Ele não consegue conviver com os próprios pensamentos. E a depressão, você fica mais desanimado, mais sem vontade, mais apático, ou come demais, ou come de menos, ou dorme demais, ou dorme... São diferentes. Tá. A ansiedade, por exemplo, tudo isso está no escopo da ansiedade? Você falou de toque, pânico, fobias múltiplas, tipo medo de avião, transtorno medo de de estresse rato, pós-traumático. medo de barata. Tudo isso é ansiedade. Transtorno de estresse pós-traumático também. Transtorno de ansiedade generalizada. Tudo isso faz parte da ansiedade. É a ansiedade não tratada, digamos assim? Ela num estágio maior ou não necessariamente? Vamos dizer que você sofreu algum acidente. Se daqui a um mês você começa a sofrer os problemas emocionais, a se tolir, a ter palpitação, a respiração ficar ofegante, você está se sentindo mal por algum motivo e você não sabe o que é, você acaba, a primeira coisa, estou tendo um infarto, vai para um hospital. E quando você chega lá, começa a fazer a sua história e a partir dessa história, a gente vai ver que você sofreu um acidente há um mês. Após um mês, a gente chama essa ansiedade de transtorno de estresse pós-traumático. Olha só, a gente poderia considerar uma certa ansiedade como um temperamento. Existem pessoas mais ansiosas do que outras. E eu acho que a pergunta aí da Carolina cabe. O que é um temperamento seu, naturalmente ansioso, naturalmente calmo, naturalmente não sei o quê, e quando isso vira um transtorno? Tá, vamos comparar eu e o Felipe aqui. Tá. Felipe falando, e eu sou calma? Não, eu estou calma. Ele está ansioso, ele está falante, ou ele é assim. Eu não o conhecia. Ele pode ser que ele seja assim, muito agitado. Você se definiria como uma pessoa ansiosa? Com certeza. Você, João? Não, Helder, muito calmo. Muito calmo. É você, Glaucia? Eu sou tranquila. Tá. Mas a gente não pode deixar de falar no burnout. Começamos a pegar um monte de situações. Também está na síndrome da ansiedade. A ansiedade, a depressão faz parte do burnout. Porque você começa a pegar uma coisa atrás da outra, você começa olha, não dá para dizer não para isso agora. Então você começa a pegar, chega uma hora você se vê sozinho, com muitas tarefas, e você começa a ficar completamente esgotado. Você estava falando da cantora, não foi isso? Foi isso. Que é exatamente isso. É Dela foi um exatamente caso isso. de síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Que não consegue dizer não consegue e aceita dizer não. tudo porque tem medo de perder aquele momento, é isso? Você começa a fazer disso uma obstinação, uma compulsão, e aí você começa a não querer parar. E o burnout ele é muito alimentado, a autoestima sua fica muito alimentada pelos elogios. Quanto mais elogios você tem, mais você quer fazer, e aí isso vira uma obstinação. Então você tem que saber a hora que você, olha, vem cá. Ai, que legal, o elogio pode fazer muito mal. Ai, que loucura. Não, o elogio faz muito bem. Mas se você tem a propensão a desenvolver o burnout, começa a pegar uma coisa atrás da outra para querer ser sempre o melhor, isso já é um problema. Você é calmo, João Gustavo? Olha, eu sou bem ansioso, né? Acho que a gente que trabalha com carnaval, a gente está sempre no calendário à frente. A gente, por exemplo, já está pensando em 2020, né? Porque o carnaval de 2019 está começando a acabar agora, né? Então, o povo ansioso, vocês do carnaval. A gente está sempre ansioso. tem, Mas pensando... aí é o trabalho, que é trabalho, assim, né? Não é só um problema. Tem você alguma é Carol? Você eu sou calma e ansiosa. Ela Eu tem acho um isso uma transtorno definição misto. ótima. também. Ser calmo e ansioso. Ao mesmo tempo. Eu tô há 2 dias da estreia, gente. Claro que eu tô ansioso. Aí você Não, tá mas tá ansioso, super bem, mas olha, você tá também tá um aqui. pouquinho Eu não já estaria estaria ansioso, Sim. não. Existe a diferença, boa. tá? Qual era? Entre a ansiedade e o É estresse. verdade. Ah, não. Quem tá Ele à vai- beira de uma estreia tá estressado necessariamente. O O estresse cara vai tem um estrear daqui a 2 ponto. dias, cara, é um inferno isso. O estresse é conhecido, ele tem um ponto. Ele está ansioso porque ele não sabe o que vai acontecer. Sim. Ele quer que dê tudo certo, mas o estresse dele é porque ele vai estrear. Você vai fazer uma prova, você está... Então, ou seja, ele não entra no transtorno da ansiedade. Ele Nesse está passando caso, por um não. momento de ansiedade porque não tem Natural. como. Que nem você deve ficar assim, Trabalho, posso imaginar.
Na véspera do carnaval, Até a pesadelo. Rosilda, aqui de Teresina, no Piauí, ela é professora do ensino médio, é voluntária também, e ela quer saber se professores têm mais facilidade, né, mais tendência a ter ansiedade. Existem profissões que é mais perigoso, é melhor ligar o alerta, assim? Sim, são os professores, os vigilantes, quem trabalha, né, na segurança, os médicos residentes. Muito, muito. Porque principalmente quem trabalha na emergência. Eu sou diretora, né, da psicologia da emergência, da Abramed, que é a medicina de emergência nacional. Você faz plantões? Eu trabalho nos hospitais, então a gente vê que, nosso enfermeiro, por exemplo, ele é o que recebe o paciente de uma emergência. Às vezes uma catástrofe, um grande desastre. Então ele é a pessoa que mais sofre de burnout, entendeu? Entendi. É uma coisa absurda. Mães também são muito estressadas. Mães, nossa, imagina, você sai, você tá com aquela barriga, você tá sendo tratada como uma rainha. No dia seguinte você tem um neném, você não tem mais hora para dormir, para ir ao banheiro, para comer, para beber água, virou uma escrava. Não, eu não tinha ansiedade nenhuma. Eu comecei a ter ansiedade depois de ter filho. Mas aí vira tudo um problema que você não... Eu sempre digo essa frase, não dou vazão, não consigo. Não dou vazão, não consigo. Você sabe dizer não? Não, eu sei dizer não, sim. Mas não dá tempo. Você tem a sensação que não dá tempo? Tenho, Só total. eu tenho a sensação que não dá tempo. Mas eu acho que realmente dizer não é um aprendizado. Eu fui aprendendo treinamento. Eu não dou conta. Não posso, não dá. É um aprendizado você dizer não. Porque você acha que você vai perder coisas, né? Não posso perder esse trabalho. Se eu perder esse contato, eu não vou ter mais, então, depois na frente. Não, mas aí tem aquele negócio É uma também, loucura o ator, essa coisa que não é aquele emprego mais certinho, Por projetos, é esquisito mesmo. Você fica inseguro, né? Mas aí a resiliência que nós tivemos, que aprendemos na infância. Que a resiliência é você estar lá no fundo do poço e tentar fazer um mexido naquilo ali, renascer daquilo de uma forma melhor. Não. Isso a gente aprende desde a infância. O João Helder, ele é cirurgião. Sim. A cirurgia é um lugar de estresse profundo, tanto é que médico é tão tenso que eles ficam falando bobagem durante a cirurgia para dar uma aliviada, né? Depende não tem muito, isso? Depende do médico? Durante uma cirurgia isso oscila muito. Tem momentos que você relaxa um pouco, que é mais tranquilo, Tá. que você faz uma brincadeira, conversa, e tem momentos que exige uma concentração muito maior. Então, naquele momento, eu não quero ouvir música, Tá. eu não quero ninguém conversando do lado, concentração É preciso, total. então você Exatamente. precisa de Então, concentração. na mesma cirurgia, isso oscila muito. Mas é uma coisa estressante Sim. e melhora quando acaba. Melhora quando dá tudo certo, quando acaba, que deu bom resultado. Porque isso aí, eu acho muito complicado a cirurgia, porque você está com a vida da pessoa na Sim, sua mão. Com certeza. E nem sempre você erra querendo, né? Os erros que a gente faz, a gente erra muito, né, João Gustavo? É aquele estresse de você cortar o fiozinho azul ou vermelho, né? Aquela tomada de decisão que está entre a vida e a morte ali, né, João? Exato. Apesar de que carnaval é um horror, né? Porque... Não, mas é verdade. Qualquer carnavalesco, eu converso com a Rosa, Sim. eu chego a ficar com pena. Tipo assim, olha, o destaque do segundo carro, não veio. Quebrou. Tá Quebrou o preso no resplandor. trânsito, não vai chegar. O que você Doideira, né? pega não sei quem e põe lá em cima? Quer dizer, é tudo isso, é isso o tempo inteiro. São decisões muito rápidas, né, que você tem que tomar e tudo tem que ter já um plano B, alguma coisa já pensada. Eu acho que por isso, acho que quem lida com o espetáculo, né, o Felipe sabe disso, né, tem justamente essa carta na manga para na hora que abrir a cortina já ter a solução para aquele problema. Maravilha. Glaucio, para curar Rivotril, né? Tem um filme brasileiro que é uma delícia, que ela morre e não está morta. Aí ela encontra com um anjo. E aí diz assim, no céu tem Rivotril? Aí o cara diz, você não entendeu. O céu é Rivotril. Muito bom. Eu estava falando para eles que hoje em dia tem uma técnica maravilhosa você trabalhar a ansiedade, que é a de sensibilização virtual. Que é você está sentadinho numa cadeira, revivendo aquela situação, mas com um óculos de realidade virtual. Tipo o quê? Um acidente de avião? De acordo com o seu problema. Gente, olha que legal. É uma coisa muito O bacana. pessoal citou muito a meditação, aquela de atenção plena, Sim. mas é algo a ser construído, não é algo que você consegue, nunca assim, fez imediatamente, e utiliza né? Você tá aquele tipo assim, uma super, não sei o quê. técnica. Medita.
Não, Não você dá. tem, É uma construção de vida, né? Meditar. Você tem que trabalhar, às vezes, não a psicologia sozinha, mas com a psiquiatria, para você poder trabalhar. A gente tem muito público LGBTI+, na Santa Casa, porque no meu ambulatório, a gente atende as doenças negligenciadas da dermatologia. Sífilis. Glaucio, teve uma pergunta aqui sobre alergia. As pessoas ansiosas tendem a ter mais alergia? Psoríase, principalmente. Então, a gente tem as doenças negligenciadas, que é o sífilis, AIDS, né? O soro positivo, o HIV, tem a hanseníase. E nós temos os grupos, né? LGBTI+, e temos os grupos de HIV. E são extremamente ansiosos pela aceitação em si. É muito complicado. Principalmente dentro de casa. Você teve a sorte de ser aceito, mas tem gente que não tem. Não, Muito a complicado. maioria, Realmente é interminável esse assunto. Obrigado, Glaucio.